Olá, seja bem-vindo. Eu sou o Jorge, sou da área de História, Filosofia e Sociologia e eu estou aqui mais uma vez para falar com vocês sobre os conteúdos, os conceitos, pensamentos, as teorias que os filósofos desenvolveram no decorrer da história. Nós estamos, desde do nosso primeiro encontro, trabalhando um conteúdo que é chamado pelos filósofos de ética. Isso mesmo, a ética. Uma palavra que é muito utilizada, mas nem sempre praticada por todos, né? Viver em busca do bem. Será que nós podemos dedicar a nossa vida a buscar o bem, fazer as coisas corretas, agir de forma adequada para sempre causar o bem e se afastar do mal? Será que existe algum método, alguma maneira para alcançar esse objetivo? O ser humano sempre foi movido pela curiosidade e pelo desejo de saber mais sobre o mundo em que ele habita, conhecer as suas formas, as suas cores, mas também conhecer aquele mundo interior que está dentro de cada um de nós para tentar descobrir ali qual é a melhor forma de viver. Uma pergunta não muito simples de responder e que exigiu muito pensamento, muita reflexão por parte dos filósofos que chegaram a diferentes posições, diferentes respostas para essa pergunta. Assim, ao longo do tempo, muitos conhecimentos foram construídos e outros foram abandonados, né? Isso mostra que o conhecimento, como o próprio ser humano, também está em constante transformação. E as nossas maneiras de viver, o nosso modo de viver também está em constante transformação. Mas, e quais são os conhecimentos e valores que podem servir de guia para a nossa vida? Existe um caminho correto para alcançar o bem ou uma bússola que pode nos guiar aí pelo mar da nossa existência? Quais valores orientam nossas escolhas e nossas atitudes? Isso mesmo, são perguntas que os filósofos se preocuparam em tentar responder no decorrer da história. Por isso, o nosso volume de ética é dedicado a viver e buscar o bem. Hoje nós vamos fazer uma revisão de algumas ideias dos pensadores que trabalharam, né, que elaboraram teorias para tentar responder a essa questão, qual é o nosso caminho, como dedicar a nossa vida à busca do bem. Imagine que a sua vida fosse, por exemplo, um navio, né? O mar fosse o mundo e navegar fosse mesmo o existir. Ao partir nessa viagem, saberíamos o nosso ponto de partida, mas desconheceríamos o percurso e também o nosso ponto de chegada. O que poderemos encontrar pela frente? Que recursos poderiam nos guiar nessa jornada? Será que existe alguma maneira de fazer da nossa vida algo seguro, certo, né? Com um guia, um instrumento que pudesse nos levar sempre em direção ao melhor, aquilo que é melhor para todos, não só para mim, mas também para todos? Existem alguns filósofos que pensam que é sim necessário buscar o bem, é sim necessário dedicar a sua vida a refletir para encontrar o melhor caminho, as melhores atitudes, as melhores escolhas. E para isso eles precisaram entender um pouco melhor sobre o que é o ser humano, o que somos nós. Um desses filósofos, eu comentei com vocês numa das aulas passadas, é o filósofo alemão Martin Heidegger. Isso mesmo. O filósofo alemão Heidegger usou a metáfora do horizonte para se referir às dimensões da existência, a do tempo que é finita e a do ser que é infinita. Bom, pera lá, vamos tentar entender isso um pouco melhor. O Heidegger diz que duas características típicas, essenciais da vida humana é a finitude, por um lado, nós estamos aqui, nosso tempo aqui é finito, é limitado, não estaremos aqui para sempre, né? Somos seres então que nos destinamos à morte, em algum momento da nossa história nós vamos morrer, e o Heidegger chama isso de o ser para a morte. E o segundo é que nós somos livres, estamos diante de muitas possibilidades de escolha daquilo que nós fazemos com as nossas ações, aquilo que nós fazemos com o nosso universo, e isso traz também responsabilidade, o que traz uma grande angústia, porque diante de tantas possibilidades, qual é a melhor forma de viver? Qual é o melhor caminho a seguir e qual é a escolha mais adequada para cada situação? Então, por um lado, segundo Heidegger, nós somos seres finitos, porque temos um tempo de existência limitado, mas por outro lado somos também seres com infinitas possibilidades de escolha, o que torna a existência algo bastante difícil de ser, né, de ser levada adiante. Segundo Heidegger, o ser humano é finito no horizonte do tempo,
mas ele é finito no horizonte do ser, né? Infinito no horizonte do ser. A consciência dessa condição de que nós somos, por um lado, finitos e por outro lado, somos livres para escolhermos o nosso próprio destino, é uma característica da espécie humana. Segundo Heidegger, é exatamente sabendo que a nossa existência é assim e escolhendo viver em busca do bem ou viver da melhor forma possível, é que nós alcançaríamos, para esse pensador, o Heidegger, uma forma de vida mais autêntica. Muitos filósofos pensaram assim, né? Outros pensaram, por exemplo, que existem sim guias para nos orientar na navegação da nossa existência, né? O caminho que nós podemos fazer durante a vida. Alguns filósofos, como por exemplo Platão, acreditava que o melhor guia para as nossas ações, nossas escolhas e atitudes é o bem. Isso mesmo, nós devemos sempre nos orientar a partir disso. E o bem é como se fosse um sol que ilumina o nosso caminho. É ele, então, aquele que vai nos mostrar a melhor forma de viver, a melhor forma de conviver com os outros e assim por diante. Esse é um dos temas mais importantes da filosofia e também mais importantes da ética. Por que ele é importante? Porque ele não diz respeito só às teorias, mas eles têm um impacto sobre a nossa vida. Ele nos ajuda a entender o sentido das nossas escolhas e o porquê que nós escolhemos esse caminho e não aquele. Quais são os princípios que podem nos orientar e também, né, organizar aí os nossos conhecimentos para que eles sejam guias nas nossas decisões. Por isso, quando a gente pensa, por exemplo, uma analogia com os navegantes que, né, se lançam no mar sem saber o destino, sem saber o caminho, eles precisam de um instrumento, a bússola. E nós, qual seria o nosso instrumento? Segundo Platão, o nosso melhor instrumento é a ideia de bem, ele seria o nosso norte. E assim por diante. Outros filósofos pensaram um pouco diferente e na sequência das nossas aulas nós vamos conseguir entender um pouco melhor o que eles falavam e quais eram as suas ideias. Hoje, para aprofundar um pouco mais esse tema, além da nossa revisão dos conteúdos, eu vou indicar para você lá no livro de atividades, na página 4, 5 e 6, existem várias atividades que vão te ajudar a refletir sobre esse tema. Por exemplo, se eu definir para você o horizonte como a linha que serve para evitar que o céu e o mar se misturem, a linha do horizonte, quando a gente olha, né, para o mar, a gente vê lá no fim a linha do horizonte onde parece que o mar e o céu se encontram. Se eu entendesse a linha do horizonte como algo que serve para evitar que o mar se encontre com o céu, né, se nós comparássemos essa definição com o horizonte da nossa vida, que palavras você usaria para substituir a palavra céu? Ou qual é a palavra que você utilizaria para substituir a palavra mar, né? Então, essa é uma das atividades que você vai encontrar no livro de atividades lá na página 4 e vai ajudar você a refletir um pouco mais sobre os temas de filosofia. Lembre-se, depois que você terminar de ler o texto e fazer as atividades, compartilhe com alguém aquilo que você aprendeu, porque é no diálogo que nós aprendemos a melhorar um pouco mais os nossos pensamentos e torná-los mais fundamentados e também, né, aprendemos a respeitar as opiniões diferentes das nossas, algo que é extremamente importante quando a gente fala de ética, não é mesmo? Então, bons estudos e até a próxima aula de filosofia. Tchau, tchau.